Atravessando a barreira. Leitura extraída da mensagem Olhando para o Invisível, por William Marion Branham. Me disseram que uma serpente pode olhar para o olho de um pássaro e atrair aquele pássaro com o seu encantamento. Ela fixa em seus olhos de tal maneira, e se aquele pássaro der a sua atenção àquela cobra por alguns momentos, aquele pássaro estará confuso e ficará completamente paralisado, e a serpente o apanhará. E eu posso crer nisto, pois eu conheço outra serpente, o diabo. Pois se ele alguma vez conseguir colocar o olho com os seus encantamentos, com o seu rock and roll moderno e todas as suas tolices do mundo, se ele alguma vez puder te apanhar, jovem, rapaz, mocinha, apenas o tempo suficiente para colocar o seu encantamento em você, você ficará confuso, mas você não poderá se soltar. Ele te segurará até te devorar no pecado. A única maneira, me disseram, pela qual aquele passarinho alguma vez teria uma chance, seria desviar os seus olhos da serpente. E ele não pode olhar para nada mais, porque ele fica ali fitando-a. Mas se ele tirar os seus olhos da serpente, olhar para cima e bater as suas asas, ele voará para bem longe do alcance daquela víbora. E se você tem o encantamento do mundo e das coisas do mundo e a incredulidade encantando ao redor do seu coração, que lhe diz: você deve ter uma vida moderna, balance a sua cabeça hoje e olhe para cima, olhe para o invisível, o Senhor Jesus. Bata as suas asas em oração até que você voe bem fora do alcance de suas garras. Se ele te falar, se ele falar com você e disser: aquela cura divina está errada, livre-se dele rapidamente. Se ele for lhe dizer que o discernimento espiritual é telepatia, balance a sua cabeça para ele imediatamente. Olhe para cima, para o invisível. Como Elias disse a Geazi, seu servo em Dotã. Ora, eles olharam ali ao redor, havia um exército assírio, ali havia tudo para derrotá-los, porque este homem de Deus era capaz de dizer ao rei de Israel a respeito de que o rei da Síria estava pensando em sua câmara de dormir. Deixe-me dizer isto nesta noite. Aquele Deus continua vivo, e ele é simplesmente o mesmo como ele foi antes. Ele ainda conhece os seus pensamentos e o que você está sentindo neste exato instante. Então você deve observar os frutos do Espírito para ver se é o Deus da história que se levantou novamente e que está aqui vivo entre nós. E quando as grandes crises chegam, as quais sempre vêm, então quando Geazi, sendo apenas um morno membro de igreja, o servo de Eliseu, quando ele não tinha visto, porque Eliseu estava acostumado a andar pela fé, e ele estava olhando para o invisível o tempo todo. E ele sabia o que Deus havia dito nos Salmos. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Aquilo era suficiente para Eliseu, mas Geazi havia crido naquilo pela metade. Ele era apenas um membro de igreja. Então Eliseu disse ao Senhor, ele disse: Senhor, mostre um sinal aqui. Abra os olhos deste homem, deixe-o ver
o que está ao nosso derredor. E quando Deus abriu os seus olhos, ele viu cavalos de fogo e carruagens de fogo sendo puxada por aqueles cavalos, e elas estavam todas ao redor daquele velho profeta. Elas estavam ali o tempo todo, mas ele simplesmente não as via. E nesta noite eu diria a mesma coisa, que o Deus o qual estava além no primeiro capítulo do livro de Atos, enquanto ele estava sendo levado para cima e os céus ficaram sob os seus pés, aquele mesmo Jesus que subiu ali naquela nuvem, ele disse: eis que eu estarei convosco sempre, eu nunca vos deixarei, eu nunca vos abandonarei, e as obras que faço, vós também as fareis. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Isto é verdade? Eu sempre recordo daquele pequeno poema de meu livro de escola, aquela história, quando eu era um garotinho aqui em cima. Muitos de vocês, homens e mulheres da minha idade, recordam disto. Veleje, veleje, continue velejando, sempre e sempre. Isso foi quando a rainha da Espanha cedeu a Cristóvão Colombo aqueles navios, porque em seu coração ele teve uma visão que o mundo era redondo e dificilmente ele teria uma maneira pela qual pudesse provar. Mas ele tinha aquela visão em seu coração, ele cria naquilo. E quando lhe foi dado os navios e um punhado de prisioneiros covardes, era como seus membros de igreja, um punhado de empecilhos, um grupo que estava desencorajado, e tentaram lhe desencorajar. Em alto mar, diziam: só mais um pouquinho e nós cairemos do mundo. Uma serpente surgirá do fundo do mar, se enrolará nesses pequenos navios e os puxará para o fundo. Mas ele dizia: veleje, veleje, continue velejando, sempre e sempre. Que Deus nos dê homens assim na igreja. Não me importa o que o mundo científico diga, não me importa o que o mundo denominacional diga, eu tomo Deus em sua palavra e continuo velejando, até atravessar aquela barreira, quebrar aquele encantamento, aquela incredulidade. Nós costumávamos na velha igreja aqui cantar um corinho: atravessei a linha da separação, deixei o mundo para trás. Se alguma vez houve um tempo em que a igreja necessita de atravessar aquela linha que faz separação entre a fé e a incredulidade através da visão e olhar para o invisível pela fé, é agora. É aí quando você deixa tudo para trás. Cada cuidado, cada fadiga, tudo que diz que você não pode ser um cristão. Eu fumei por muito tempo, eu bebi por muito tempo. Irmão Brana, eu vivi em adultério. Não me importa o que você diz, o que você fez. A Bíblia diz: embora seus pecados sejam como escarlate. Irmão, você atravessa aquela linha da barreira do diabo, aquele encantamento que está tentando te atormentar, dizendo: você não pode fazer isto, você não pode fazer. Diga: eu posso fazer isto, pois Jesus disse: quem quiser venha e beba de graça das águas da fonte da vida. Quando vocês, pessoas que estão enfermas e que têm labutado de fila em fila de oração, e você que já recebeu oração, e você que tem ido aos médicos e tem feito tudo, e a morte ainda continua em sua porta, quando você chegar a uma posição em que dirá: não me importa o que o médico disse, não me importa o que o mundo científico diz, Jesus Cristo fez uma promessa para mim. Então você atravessar aquela barreira de vibrações de sua alma para que você esteja livre
e não exista coisa alguma que possa te abalar. Você velejará em sua cura, tão certo quanto estou de pé aqui. Você nunca vai virar para olhar para aquele lado mais, o encantamento do diabo. Você estará olhando para cima, você estará tão livre daquelas coisas que dizem: não existe cura divina, não existe esta palavra, os dias dos milagres passaram, você não pode ficar bem, o seu caso é muito difícil. Veleje sempre acima disto. Escale os muros até você estar livre. Corte cada corda e solte cada grilhão. Que cada vibração seja deixada para trás e você estará livre, realmente livre. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que o Senhor Jesus Cristo traga a sua palavra ao mais profundo do teu coração. É o desejo de vosso irmão em Cristo, Pastor Samuel Roldão de Oliveira.